Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Antes de iniciar o meu comentário de hoje, você que me assiste e que se gosta do programa, que se inscreva no nosso canal. Não só se inscreva, como curta e compartilhe o nosso conteúdo, para que a gente possa levar o aspecto doutrinário do Espiritismo para muito mais pessoas. E também, aí quase que eu esqueço, e também não esqueça de ativar o sininho que aparece aí no rodapé da sua tela para receber notificação assim que sair um vídeo novo. Bem, dito isso, agora sim vamos para o meu assunto de hoje. E o meu assunto de hoje, eu vou iniciar perguntando para você que me assiste. Você tem medo de fantasma? Eu não sei se você tem ou se não tem, isso me é impossível saber. Mas até para falar a verdade, acho que você tem. Aliás, não só você, mas a maioria esmagadora das pessoas tem medo de fantasma. Em outras palavras, elas querem dizer que tem medo de espíritos. Porque aquele fantasma de lençol branco voando por aí, esses realmente não existem. Na verdade, o que existe, e estes sim existem, são espíritos. Ter medo de espíritos, creio que todos têm, inclusive pessoas espíritas. Pois esse vai ser um dos meus temas de hoje, um dos dois temas de hoje. E eu vou iniciar dizendo que esse termo fantasma era muito, você que é mais antigo, que me assiste, era um termo muito usado em tempos passados. No dia de hoje, o termo fantasma foi substituído pela palavra espíritos. Por isso que a pergunta correta agora não seria você tem medo de fantasma, e sim, você tem medo de espíritos? Pois, apesar do medo, não há como negar que as pessoas também, além do medo, têm muita curiosidade a respeito. Talvez, inclusive, mais uma coisa, talvez você não saiba, mas na Idade Média acreditava-se em almas presas, digamos, no andar de baixo do inferno, chamado de purgatório, onde as almas do purgatório faziam um estágio purificativo, com o objetivo de chegarem limpas ao céu. Graças a isso, inclusive, a igreja da época lá, da Idade Média, começou a vender indulgências, ou seja, vender o perdão para as almas do purgatório. Através dessas indulgências, elas eram compradas pelos parentes dos mortos que os vivos julgavam estar sofrendo no purgatório. Inclusive, essa foi uma das 95 teses, em outras palavras, 95 crenças ou os motivos que deram origem à Reforma Protestante
iniciada por Martinho Lutero lá em 1517, que acabou resultando na divisão do mundo cristão ocidental entre católicos e protestantes. O medo dos espíritos, voltando ao meu assunto, principalmente à noite, é causado pela grande ausência de conhecimento sobre a vida espiritual, sobre a vida após a morte. Muitos pensam que os espíritos têm preferência em aparecer à noite ou em ambientes lúgubres, soturnos, ambientes melancólicos. Claro que não, gente. As aparições dos nossos irmãos da outra dimensão não têm hora nem dia para acontecer. Eles podem, os espíritos dos mortos que estão muito vivos, eles podem se mostrar em todos os lugares, a qualquer hora, tanto de dia quanto de noite. Na verdade, acredite você ou não, eles estão aí por toda parte, convivendo conosco, junto conosco. Uma coisa muito importante. Aliás, eu já falei aqui sobre isso, mas como o assunto agora é espíritos, vou tornar a dizer o seguinte: o que as pessoas relatam que veem não é exatamente o espírito, e sim o perispírito, ou seja, o que podemos chamar de a roupa do espírito, que envolve, digamos assim, e dá forma ao espírito, assim como a nossa pele nos envolve e nos dá forma. Os espíritos dos chamados, volto a colocar entre aspas, mortos, longe de serem seres que se manifestam para assustar as pessoas chamadas vivas, são muitas vezes parentes ou amigos que se apresentam por simpatia, se apresentam por saudade, muitas vezes por estarem perdidos a respeito da sua real situação que eles estão vivendo naquele momento, como não mais viventes do mundo dos vivos, que nós chamamos de vivos, porque eles lá do outro lado se chamam de vivos, também porque eles estão vivos. Mas por que eu coloco a palavra vivos entre aspas? Porque ao contrário do que nós achamos, como eu acabei de dizer, eles estão também vivos, somente que em uma outra dimensão, em um outro dos muitos universos que existem. Por exemplo, os espíritos superiores vivem em um universo, em uma outra dimensão não percebida pelos espíritos inferiores. Gente, de quem nós precisamos ter medo não é dos espíritos, e sim dessa bandidagem encarnada, viva, que anda por aí à solta, nos assaltando, nos fazendo mal, cometendo todo tipo de atrocidades. Desses nós precisamos ter medo. Uma coisa que precisa ser dita é que outra coisa que precisa ser dita, já falei sobre espíritos, é que para ver espíritos você precisa obrigatoriamente ser médium. Ser médium, no entanto, não significa dizer ser espírita. Você pode ser médium consciente ou inconscientemente. A mediunidade não tem religião, a mediunidade não escolhe sexo, a mediunidade não escolhe beleza, nada disso importa. Para ser médium, a única condição é ser humano, assim como eu e você aí que está me assistindo. Simples. Ser médium é fornecer, mesmo sem perceber, mesmo sem sentir nada, portanto, inconscientemente, é fornecer uma substância invisível aos nossos olhos físicos,
Substância essa chamada de ectoplasma. Então, resumindo, para encerrar esse assunto e partindo para o meu segundo assunto, para a produção dos fenômenos mediúnicos, e inclusive a aparição de espíritos, é necessário que a pessoa encarnada, você e eu, no caso médium, forneça, repito, sem perceber, essa substância fluídica chamada ectoplasma. Essa é a condição, digamos, sine qua non para que os fenômenos mediúnicos aconteçam. Portanto, se você vê espírito, é porque você ou quem está com você fornece essa substância. Gente, agora eu vou sair de fantasmas, de espíritos, para falar em livros. Na verdade, um livro especificamente, sobre o qual eu vou falar. Reconheço que não tem muito a ver com o meu primeiro assunto, esse livro que eu vou falar agora. Pois esse livro, sobre o qual eu vou emendar, digamos assim, no assunto espíritos, não é um livro comum. E tenho certeza absoluta que você já ouviu falar sobre ele, porque ele é o maior best-seller já publicado no mundo inteiro. E esse não é um best-seller comum, como eu disse, é o best-seller mais conhecido e o mais vendido no mundo. Você já adivinhou de qual livro estou falando? Pois eu estou falando da Bíblia, que muitos acreditam ser a palavra de Deus. Mas será mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus? O que você acha? Não sei qual vai ser a sua resposta, mas você já se questionou sobre isso? Esta, aliás, é uma questão tão intrigante, quanto polêmica. Digo intrigante porque suscita dúvidas, até mesmo dentro das religiões que a consideram como a palavra de Deus. E polêmica porque rende assuntos para uma discussão, claro que uma discussão no bom sentido, para uma discussão interminável. Eu digo isso porque outro dia eu assisti um debate na TV em que um representante de uma religião tradicional, até me reservo o direito de não revelar qual é a religião que ele representava, ele disse com todas as letras o seguinte, se não exatamente com as palavras, mas muito próximo delas. Disse ele o seguinte, vou abrir aspas aqui, a Bíblia se explica por si só, pois sua mensagem, principal mensagem, está no Novo Testamento, a partir de Jesus. Quando ele ensina que a lei do amor é a lei que rege todas as coisas e ponto final. Eu me lembro que ele falou, encerrou dizendo ponto final. Vejam bem, esse representante de uma religião tradicional, ele referiu-se ao Novo Testamento, como aquele que apresenta o Deus infinito. Repito, infinito em amor, infinito em sabedoria, infinito em bondade e justiça, substituindo aquele Deus vingativo, vaidoso e cheio de melindres, que matava e mandava matar, bem aos moldes, aliás, dos humanos de todas as épocas, inclusive da nossa época. Pois, contrariando a lógica das palavras ditas na TV pelo representante religioso, cada vez mais proliferam religiões, pelo menos no Brasil, religiões que ensinam aos seus fiéis conceitos
firmados há mais de 2.000 anos, baseados no Antigo Testamento, e que hoje caem por terra se analisados à luz da razão e da lógica. Mas pior do que tudo isso, só mesmo a imposição para acreditar em tudo que é ruim, que acontece, que é ruim, é obra do demônio. E que tudo de bom que acontece é obra de Jesus. Gente, todo raciocínio simplista é desprovido de análise crítica, possibilitando assim uma margem maior de erro, que é o que acontece com algumas interpretações de algumas passagens bíblicas, fundamentalmente as do Velho Testamento, que são aceitas tal qual estão escritas, sem um mínimo de interesse em interpretá-las e, fundamentalmente, localizá-las no seu tempo. Essa forma, sem nenhum raciocínio lógico, induz facilmente a aceitação de uma série de coisas que eram, por exemplo, proibidas na época e que hoje, em pleno século XXI, continuam em vigência por crença religiosa, como, por exemplo, não fazer transfusão de sangue, mesmo que ao contrário daquela época, hoje, a transfusão de sangue sirva para salvar vidas. Além desta proibição, também outras proibições de antigamente foram incorporadas ao longo do tempo, como, por exemplo, a mulher não poder usar calça comprida, mesmo em um inverno rigoroso, sob o pretexto de que calça comprida é vestuário de homem, e tantas outras proibições aí que não mais se coadunam com o tempo em que nós vivemos hoje. Essas proibições, não somente essa, na maioria das vezes, se devem a quê? A leitura da Bíblia. O livro, como eu disse antes, o livro mais lido do mundo. Mas a leitura da Bíblia é o melhor estilo decoreba, ou seja, sem nenhuma preocupação em situá-lo no tempo em que foi escrito. Fundamentalmente, repito, o Velho Testamento, que traz um Deus completamente diferente do Deus trazido por Jesus e retratado no Novo Testamento. Infelizmente, parece que as pessoas têm receio, parece que as pessoas têm medo de interpretar os chamados textos sagrados e, com isso, negando a si próprio e sem medo o direito de colocá-los sob a análise do crivo da razão e do bom senso. Depois que eu falei tudo isso aqui, talvez você possa pensar que eu sou contra a leitura da Bíblia. Pois eu lhe garanto, se você pensou assim, enganou-se redondamente. Pois sou absolutamente favorável, pois graças a ela, a Bíblia, mais exatamente através do Novo Testamento, conhecemos uma pequeníssima parte da obra divina do Espírito mais elevado que pisou na terra em todos os tempos. Logicamente que eu estou me referindo a Jesus. Pois ele, com a sua postura espiritual elevadíssima, amava a todos indistintamente, instruía e instigava a todos não somente a pensar sobre o sentido das suas parábolas, mas principalmente raciocinar sobre elas, visando entender os seus ensinamentos bem aos moldes da essência da doutrina espírita, através das palavras de Kardec, que disse, abre aspas, amai-vos, eis
o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Fecha aspas. Essas duas regras de comportamento encerram de forma sucinta toda a palavra de Deus. O amar-se, por si só, dispensa qualquer comentário e nenhuma interpretação, pois é o ato mais sublime e elevado a ser conquistado por todo ser humano. Ainda que estejamos muito atrasados, nesse aspecto de amar ao próximo, pois amamos, inclusive, de forma muito intensa, em primeiríssimo lugar, a nós mesmos. Já o instruí-vos requer estudo crítico, análise ponderada e raciocínio baseado na razão e na lógica, em busca da verdade verdadeira, digamos assim, nos permitindo de forma clara e insofismável entender as sábias palavras de Jesus quando disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ainda hoje, passados mais de 20 séculos, absurdamente, pasmem, exatamente o que nos falta, ou seja, conhecer a verdade para nos libertarmos entre tantos medos, do medo do inferno, do medo da morte e mais, do medo mais absurdo de todos os medos, que é o medo do castigo de Deus, que é, em suma, o medo de Deus. E você acha que Deus infinito, repito, infinito em todas as virtudes, castiga alguém? Você já pensou sobre isso? Se não, pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.